Olá, tudo bem com você? Aqui é Vivi Siqueira e hoje estou aqui para gravar mais uma partezinha da série da neurociência, retomando ao estudo que a gente está fazendo sobre o nosso cérebro e falando um pouquinho mais sobre a questão das emoções, da memória, de como a gente armazena e como a gente aprende os circuitos cerebrais, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para você, além do aprendizado, como é que a gente faz a expansão dessa memória, né? Toda vez que as pessoas entram em terapia, e hoje já é científico, depois de 10 sessões, quando se faz um exame chamado ressonância magnética funcional, já é possível se ver, depois de 10 sessões de terapia, esse desenvolvimento, esse desembocar das nossas regiões cerebrais que estão adormecidas. Acontece isso quando nós temos memórias afetivas que atrapalham a nossa rotina. Então, como funciona, né? Quem comanda a gente, né? A gente tem livre-arbítrio? Isso é uma das questões da neurociência, né? E a neurociência constata que a gente não tem livre-arbítrio e que o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente armazena na nossa memória de longo término, né? De longo término, é que vai fazer da gente as nossas decisões. Então, quando você toma decisões, provavelmente você toma, se você tem tempo para racionalizá-las, com base nas linhas lógicas e cognitivas de raciocínio, né? Suas funções executivas bem elaboradas. Mas quando você toma decisões rápidas, como rompantes, a tendência, né, de todos os seres humanos, e vamos dizer que, na verdade, não é só uma tendência nata, mas é um habitat de segurança e defesa, é decidir com base nas emoções arquivadas. Por isso, o aprendizado, ele vai ser muito mais efetivo quando nós temos emoções envolvidas. Então, isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Se você passou por um momento que gerou alguma emoção em você, isso vai gerar um sentimento, porque vai interpretar uma sensação. A partir dali, aquilo fica armazenado na sua caixinha de long term, ou seja, de longo término, onde é a memória mais pré-estabelecida, a memória que você tem de mais informações, de mais capacidade. Então, quando você armazena na memória de longo termo, significa que aquela caixinha fica ali por anos-luz, às vezes até o dia da sua morte. Mas como faz para poder tirar isso se a emoção for negativa? Porque se for positiva ainda é bom, né? A gente tem a memória de um sorvete, legal, né? Mas se no dia do sorvete eu levei um tapa na cara, provavelmente a memória do sorvete não vai ser uma boa ideia e nem uma boa escolha. Então, como a gente faz pra gente ter essa questão bem resolvida dentro da gente, né? Na maior parte das vezes, isso acontece quando a gente tem, primeiro de tudo, a ideia do que são as nossas emoções e consegue, a partir disso, ler quais são elas, né? Entender quais são as emoções. Porque são elas que disparam a sua amígdala e te fazem escolher por fugir, ou por enfrentar, ou por freezing, congelar. Não tomar ação nenhuma. Então, quando hoje a neurociência fala que após as terapias, 10 sessões de terapia, a gente consegue ver um diagnóstico, um raio-x, né? Antes e depois do cérebro e que ele está realmente desenvolvido, isso é realmente muito interessante porque é a realidade. A gente consegue mesmo ver, através da ressonância funcional, uma mudança. E por que acontece, Vi? Porque nós acessamos essas memórias, essas emoções armazenadas e fazemos uma leitura e uma interpretação nova com a sua idade atual. E isso vai desobstruir esses canaizinhos de neurotransmissores, esses canaizinhos, esses nervinhos que estão ali parados sem ligar você com o que você deseja como objetivo. Então é como se criasse uma ponte dos seus objetivos com o seu passado. Essa ponte tem que ser feita, porque se ela não é feita, você não consegue alcançar os seus objetivos. Se você fica só com as emoções antigas e dando a interpretação delas que você deu quando você era muito pequeno, a tendência é que suas reações da amígdala sejam pautadas nisso que você passou, né? Um exemplo claro disso são crianças que vivem em ambiente onde os pais gritam muito e chamam a atenção gritando, né? Quando a gente dá um grito assim, a amígdala dispara. O que acontece é que a gente leva um susto, né? E esse susto vai fazer com que a amígdala, de acordo com a tua personalidade, vai fazer você atacar, vai fazer você correr, ou vai fazer você simplesmente não reagir, ter um freezing, né? E se você faz isso na sua casa, por exemplo, se é normal de você ficar gritando com seus filhos, entenda que se isso for uma rotina, se acontecer com muita frequência, o cérebro dessa criança, ele vai estar disfuncional às reações, ou seja, ele vai reagir de forma muito forte ao que ele está vendo ou não vai reagir. Isso vai dar um problema grave para ele quando ele se tornar um adulto, né? E aí, se eu estou pensando em dar, de repente, um treinamento para vocês a respeito de criação de filhos,
com base na neurociência, que eu tô achando o máximo descobrir essas técnicas, inclusive metacognição e coisas desse tipo. Se você acredita que possa ser interessante para você, me dá um alô, porque eu vou dar um treinamento que vai ser gratuito, provavelmente de algumas horas, a gente vai precisar de umas 2 horas. Então você me diz se vale a pena para você, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus, até mais.